Bom dia, gente. Estou aqui no Blender e hoje a gente vai fazer um exercício que a gente vai fazer um modelo muito simples de um humanoide, mas com basicamente o passo a passo, se a gente fosse fazer um modelo mais complexo. E depois a gente vai aplicar o Rigify, né, que é o rig em humanoide. E por último a gente vai ver o básico ali da animação de caminhada. E para começar a gente vem aqui com o Shift A, né, para adicionar a armature. Vocês vão procurar ali Basic Human, e aí temos aí o rig humanoide. E a gente vai usar isso aqui, ó, como referência para fazer o nosso modelo. É só ligar aqui o Screencast Keys, que é para vocês verem as atalhos que eu estou usando. E a gente vai criar um modelo baseado nisso daqui, ó. Então, Shift A, adicionar um cubo. E aí, lembrem, ó, a gente pode usar um mirror. Então, eu comecei a mover aqui, ó, ele meio que saiu de posição. Então, vou até deletar e fazer de novo, Shift A, cubo, para facilitar. Eu já vou criar um mirror aqui, ó. Ctrl R, aí vem essa linha aqui de corte e ela por padrão vem no meio, duas vezes com o botão esquerdo para confirmar. Depois eu seleciono, deleto metade do cubo. Adiciono aqui o modificador Mirror e Clipping para grudar no meio. Sem o Clipping, ó, fica solto. Com o Clipping, gruda no meio. E a gente vai fazer aqui o torso do personagem. Vou dividir a tela ao meio aqui. Venho com o mouse até aqui em cima, até ele virar uma cruzinha. Puxo. E aqui eu vou usar o 3 do teclado numérico para ver a visão lateral. Right Orthographic, aqui front. E aí eu consigo ver que e eu vou, só para um começo bem básico, eu vou fazendo uma extrusão e parando no limite aqui de cada osso. Mas um detalhe aqui, ó, bem importante, deixa ele mais magrinho talvez, ainda não. É para fazer o ombro, muita gente já puxa o ombro daqui e faz o braço, mas isso você não está criando o ombro. A gente faz então, ó, isso daqui, ó, vou vir aqui em cima e vou pegar uma faca aqui lateral, vocês estão vendo? Isso daqui é meu ombro, o braço vai sair daqui. E eu vou ajustando aqui. E eu vou criar tipo esse novo corte aqui, que é para criar tipo a região do sovaco. Para ter uma distânciazinha entre o torso e o braço, criar esse corte. Eu adicionei um corte aqui só para criar um peitoral. Mas lembrando, um modelo bem simples aqui, não precisa de muita coisa. E aqui embaixo a gente vai fazer tipo como se fosse, pensa no formato de cueca por cima da calça do Superman. Faço a extrusão para baixo, puxo para o meio. Só toma cuidado, ó, não podem grudar esses vértices aqui no meio, deixar uma distânciazinha. Como é que eu pego esses dois aqui? E aí temos aqui a região aqui da virilha aqui, bem tranquilo também, só tomar cuidado para não grudar. Se chegar muito perto, esses vértices aqui grudam, então mantém a distânciazinha. Aqui ó, no meio eu vou deixar de boa, mas tipo assim, se vocês fossem fazer um modelo mais complexo, a base seria feita dessa mesma forma, só que vocês iriam adicionando novos cortes pré-adicionando mais detalhe e se aproximar do formato que vocês querem. Mas isso aqui é só para vocês entenderem mais ou menos a base, onde passam os núcleos importantes, que é um deles é, por exemplo, esse aqui do peitoral, porque tem essa musculatura mesmo, na vida real. Deixa eu ver aqui do peito.
até o braço. E aqui, ó, a gente vai encaixar o braço. Para fazer o braço, a gente vai adicionar um cilindro, que vai ser um cilindro de 8 vértices, e o cap fill nothing. Esse aqui, ó, sempre que você cria, você adiciona um atalho, abre essa janelinha aqui para você editar esse atalho. E logo depois você faz qualquer movimento, ela some. Então, na hora de você criar o cilindro, vem aqui, ó, e coloca 8 vértices e cap fill none. Tá vazado assim. Ó, mas se vocês forem mover, percebe que vai grudar no meio. Então, desliga o clipping. E aí sim, a gente movimenta para fazer esse braço. E aí, vou posicionando aqui, ficar de olho aqui na visão lateral e frontal. Vou fazer um braço muito grande não. Atenção, ó, que aqui, ó, 8 vértices aqui, eu vou até ligar as estatísticas que a gente vem aqui. 8 vértices, então para conectar aqui tem que ter 8 vértices também. Se eu abrir esse buraco aqui, sei que tem 8 vértices. 8 vértices com 8 vértices, Ctrl E, brilho de luz. E aí, ó, na região de articulação, a gente deixa uma das várias técnicas de fazer, é deixar pelo menos 3 cortes, assim, para ter uma dobra ok. E aí, vamos dar uma fundada aqui na região que vai dobrar. Passada aqui. E aqui, ó, essa região, esse aqui que eu estou usando, ó, modo de escultura. E aí, segurando o Shift, ele vai suavizando os vértices. É um jeito também de dar uma ajustada no modelo. E aí, ó, região de articulação a gente deixa pelo menos 3 cortes, mas nessas outras aqui, ó, a gente pode deixar mais cortes, que aí talvez a gente consiga uma deformação até melhor. Mas tipo assim, não exagere o número de cortes, porque quanto mais cortes, não necessariamente mais deformação e é mais vértice para a gente editar. Então trabalhe aí com o mínimo possível. E aí, ó, outro erro comum é ter essa aparência de caixote quando a gente está modelando. Então, vocês vão adicionando novos vértices e vão movendo eles, GG, para ficar um pouco mais cilíndrico o formato do torso, ficar menos parecendo um boneco de Lego, um caixotinho. Mas eu estou fazendo basicamente movimentar os vértices aqui, nada de outro mundo. Como eu disse, é só um formato básico aqui de um torso. Vocês vão ajustando aí para a forma ficar um pouco mais interessante. Beleza. Para fazer a perna, a mesma coisa que o braço, a gente vai adicionar um cilindro, o clipe já está desligado. Então, posicionar aqui, dar uma olhada na lateral. Essas bolinhas aqui é o ponto da articulação, então a gente sabe até onde que a gente vai com os nossos vértices. Mesma coisa, aqui tem 8 vértices, aqui também tem que ter 8 vértices. Se eu vir aqui, ó, vão ter... Se eu abrir esse buraco aqui, vão ter 6 vértices. Então... seis vértices, então só precisa adicionar um corte novo aqui. Na hora que eu deletar isso, vai ter um buraco aqui com 8 vértices. 8 vértices, Ctrl E, brilho de loops e faço a conexão. E ó, na região de articulação, não esqueçam de aumentar o número de cortes. Aqui ó, pelo menos mesma coisa lá, ó. Ctrl B, tá. Ctrl B não deu certo, vamos ver porquê. Mas então adicionei manualmente, Ctrl V.
Não deu certo. E aí adiciono novos cortes só para adicionar detalhes, se for o caso, mas não precisamos detalhar muito aqui, é só um modelo bem simples para a gente, que a gente está usando aqui de base. Um pouquinho mais de distância aqui, mas tentar deixar o esqueleto dentro aqui. Opa. Sim, o clipe é uma desgrura no meio, como vocês perceberam. Aqui ó, cuidado nessa parte aqui para não grudar no meio. Então, boa região aqui seria a bunda. Vou colocar só, não tem geometria suficiente para fazer grandes níveis de detalhe, então só fazer uma sugestão de uma bundinha aqui. E a gente vai ajustando aos poucos a forma para chegar no que a gente quer. Mas, de novo, lembrem que é um modelo aqui bem básico, então não vai ficar uma forma legal, é só um bonecão aqui que a gente vai fazer, mas só para vocês entenderem o passo a passo, porque como eu disse, se vocês forem fazer um modelo mais complexo, a base ia ser algo mais ou menos assim, de qualquer forma. Então agora eu vou fazer o pé. Para o pé eu vou partir do cubo mesmo, desligar o clipe aqui para não grudar no meio. E aí vou fazer a base desse pé aqui. E depois fiz a base desse pé. Mesma coisa, ó, tem que ter 8 vértices aqui, então só pressionar um corte em cada lado. E vou abrir dessas faces. 8 com 8, Ctrl E, Grid de loops. Mais um corte aqui para ter articulação. E aí não precisa se preocupar muito, fazer a forma bonitinha, porque isso aqui é só para vocês entenderem como funciona a base. A mão eu vou fazer a partir do cubo também, bem simples. Vou dar uma achatada nela aqui, não vou fazer os dedos, mas basicamente a mão seria o que? Temos aqui que seria a palma da mão, e tem um corte aqui, e dessa região aqui eu encaixo o dedão, tipo 8 aqui, que é esse, não precisa desse de lado aqui, se quiser depois a gente adiciona, mas dedão encaixa aqui. Posso fazer com um cilindro também, mas não precisa se preocupar muito aqui porque não tem dedo no rig, então vai ser uma parte só, mas só para vocês saberem onde é que faria a mão, e aí os outros dedos se encaixariam aqui por cima. Tem os tutoriais aí no canal com passo a passo de como fazer a mão, mas só para vocês entenderem, seria aqui e ó, delete essas faces, Ctrl E e Grid de loops. Aí tem o dedão.
Aqui eu tô fazendo bem simples de qualquer jeito. Para fechar, Ctrl F. Grid Fill, e tem tipo aqui essa luvinha aqui, não vão ter dedos, então vou deixar assim mesmo. E aqui tem 8. Preciso de... tem 6, preciso de 8 também. Para fazer o corte. 8, fiz um corte aqui a mais. Ctrl E. Brilha de luz. Aí eles podem dar uma suavizada ou não, dependendo, mas tipo assim, pode deixar meio quadrado mesmo. Não tem problema. Sem querer eu só girar aqui para ficar na posição da mão. Tá. Aconteceu aqui, não pegou um loop completo. Agora sim. Só estou deletando e recriando os loops para melhorar a posição dele. Mas aí, ó, beleza. Pode ser quadradão assim mesmo, mas isso aqui seria a base da mão. Os dedos viriam conectando aqui em cima. Você faria cilindros e conectar do mesmo jeito que a gente fez o dedão. Conectaria eles aqui por cima. Beleza, são placeholder. A cabeça não vou entrar muitos detalhes, vou até ligar o clipe de novo. Vamos só fazer um cubão aqui, mas lembra, ó, quando gruda no meio, com a face aqui interna que não pode ter. Selecionar ela e deletar. E aí? Lembrando, ó, sempre de ver em todas as direções. E aí, mesma coisa, preciso clique certo no número de vezes, vou deixar quadradão mesmo, só para não ficar tão quadradão. E aí, para ligar no pescoço, ó, abro o buraco aqui, abro outro aqui, Ctrl E, grid de loops, e eu vou criar novos cortes. Para aquela região do pescoço. Então basicamente isso aqui, ó, é a base de um personagem humanoide. E vocês iriam adicionando mais detalhes. Só a cabeça, que a gente teria que fazer os loops internos aqui da cabeça, que daria mais trabalho, mas tem outros vídeos no canal aí que tratam mais detalhes, não vou gastar tempo aqui. Aí beleza, já temos um modelo aqui. Se fosse... Você não precisa necessariamente modelar ele desse jeito aqui, porque você poderia entrar aqui no modo de edição e mudar, reposicionar o Rigify para bater com o seu modelo, mas sempre modela mais ou menos nessa T-pose aqui, que é modelo T, que já agiliza o tempo no Rigify, depois você só ajusta a posição. Aqui a gente precisa ajustar porque a gente modelou usando o Rigify como base. Aí logo depois que a gente precisa fazer, o modelo já está aqui, ó. Vem aqui para o esqueleto, Rigify, procura aqui o homenzinho fazendo polichinelo. Procura aqui, ó, Rigify, Generate Rig. Caso... esqueci de falar, muito importante. Para adicionar o Rigify, você tem que vir aqui em Edit, Preference. Deixa eu ver se ele está em Add-ons. Aqui, ó. Pesquisar por Rigify, senão ele não aparece. Então aqui, ó, Generate Rig, aí cria esse esqueleto pra gente. Agora a parte que a gente reza, que a gente vai adicionar o nosso modelo, e você vai selecionar um desses símbolos aqui, esse esqueleto que ele gerou, cheio de coisas, Ctrl P with Automatic Weights. E aí, ó,
a gente tem um rig que funciona. Não está funcionando 100% aqui, ó, dá para ver que tem algumas deformações indesejadas. Então agora é a hora que o problema maior, porque tipo assim, eu criei um outro modelo aqui antes que não tinha dado esses problemas e que ele, olha só, ele já cria e já funciona sem problema nenhum. E aí a única coisa é que tipo, ele estica. Para retirar esse esticamento, você vem aqui, ó, e tem no Rigify, procura aqui Sky Stretch, joga para zero, ó, para de esticar. Em um, estica. Sem Sky Stretch, não estica. Beleza. Mesma coisa lá nos pés, que também estão esticando. Aí se você não quiser que estique, você tira. Daí beleza, ainda bem que eu deixei isso aqui preparado, que funcionou. Porque esse rig aqui, ó, você pode deixar ele oculto em outra região, mas a gente não usa ele. Ele é só um backup. E agora eu vou procurar um modelo aqui que deu errado. E agora vem a parte chata, por assim dizer. Tá vendo que as deformações são todas esquisitas, né? Então a gente vai ter que vir aqui, ó, no Weight Paint. E vocês vão olhando aqui as regiões e olha só, vocês vão, recomendo aqui, é difícil de acertar, mas vocês têm que vir aqui, ó, para ver. Vocês veem aqui onde está o homenzinho polichinelo, oculta todo mundo. Isso aqui é só para quem deu errado, para quem não estiver mexendo bonitinho, igual aquele primeiro que eu mostrei. A gente vai ocultar todos os ossos e deixar só os de deformação. Que são os bônus que estão de fato deformando a malha. E você pode vir aqui, ó, no Port Display, colocar os nomes. Vocês vão ver a região deles, que eles mais ou menos controlam, é mais ou menos essa. Então você volta aqui no Weight Paint e aí vocês vão procurar, por exemplo, vamos ver, tá passando a coxa direita, olha só, tá totalmente invertida. Ela tá pegando a coxa direita, tá pegando o lado esquerdo. Então o ideal aqui, ó, você teria que fazer você entraria no modo de edição, você poderia remover. E aí a gente só precisaria ir aqui na procurar a coxa direita e marcar a região que ela controla. Mas tipo, isso aqui dá tanto trabalho que às vezes é melhor você arrumar o, o modelo e tentar fazer o Rigify de novo do que tentar fazer aqui, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó, temos aqui os brushes para adicionar. Mas você pode vir aqui, ó, e ir mudando. Pode mudar para clicando normal eu adiciono, segurando Ctrl eu diminuo. E aí você vai controlando a pintura de peso e controlando a influência. Mas como
Não vou fazer para todos os ossos aqui, mas seria mais ou menos isso. Vou voltar aqui no esqueleto. E aí você vai e vai aparecer esse processo para todos os ossos, para controlar a região. Aqueles nomes, muitos nomes aqui. E aí você teria que vir e limpando um por cada um até ficar certo. Mas como eu disse, muito trabalho fazer isso. Então melhor ajustar o modelo, ver que talvez tenha alguma região que não está muito legal, fazer algumas alterações, tentar religar o Rigify de novo, do que ficar tentando fazer a pintura de peso de todos os ossos. Quando ele vem muito errado assim, dá muito trabalho arrumar. Mas só para vocês verem como funciona o Weight Paint. Você seleciona aqui o objeto, vem o Weight Paint, e aí vai vendo as regiões. E aqui o mirror deu errado, tá tudo bagunçado. Então você tentaria refazer de novo. Algumas regiões mal tem, ó. Aqui seria da espinha, que são do torso. Então, mas só para terminar aqui o vídeo, vou trazer de volta funcionando. E depois a gente faria o exercício da caminhada aqui, que a base é muito simples, ó. Vou fazer aqui de qualquer jeito, só para vocês entenderem. Vou fazer a primeira pose aqui. Vocês estão vendo esse rig básico funcionando direitinho. Consigo aumentar o calcanhar, por exemplo. E vocês vão olhar lá a referência da pose da caminhada. Nem vou fazer ter um movimento de torso aqui. Nem vou fazer muito. Tem também o up and down aqui, mas também não vou fazer muito. E aí, ó, salvou todos os keyframes aqui no primeiro. Vamos dizer que suponho que eu estou fazendo essa caminhada de 32. Então o primeiro e o último são iguais, né? Então Shift D aqui, ó, 32. Eu peguei aqui no rigging. Então ele vai, ó, e no meio aqui, ó, em 16, ó, olha só essa ferramenta do Blender que é bem legal. Tirar só a raiz aqui, ó. Ctrl C, Ctrl Shift V. Ele cola invertido. E aí, ó, você já espelha a pose. Só salvar os keyframes depois, com aí você já tem, ó, a pose espelhada. Então você só precisa fazer metade do ciclo de caminhada e aí o outro lado você só espelha. Então eu venho aqui e eu estou usando aqui interpolação, eu vou fazer poses do ciclo de caminhada. Lembrando, só salvar. Se não quiser ficar salvando, ó, só ligar aqui, ó, salvar o auto keyframe. E aí você vem ajustando aqui as poses pouco a pouco. Recomendo pegar lá o Richard Williams e adicionar uma imagem aqui, que é procurar lá no Google, Walk Cycle, por exemplo, e aí usar de referência. Por exemplo, estou salvando aqui a imagem de Walk Cycle, e aí, ó, vem aqui para o modo de objeto, vem aqui, ó, uma referência.
jeito aqui para ficar igual o meu. Vai seguir, ó. Primeiro, aí eu venho aqui para só para o primeiro teste, ando tipo 4 frames. E aí vou ajustando, agora que está com o auto key ligado, não preciso mais me preocupar, que eu só vou movimentando e já vai salvando os keyframes automaticamente. E eu só seguir a referência. Uma dica que eu faço pra vocês, ó, não precisa fazer ele andando pra frente, fazer ele andando no lugar. Vai parecer que ele tá numa esteira, mas é só pra praticar o exercício. Mas aí, ó, essa coisa de espelhar as últimas posições só funciona se ele estiver andando no lugar. E colar um invertido também. Aqui no 8 vai ser aquela... Aí vai parecer que ele tá fazendo um walk ou andando na esteira, mas pro exercício aqui tá bom. Pode ser ele andando no lugar mesmo. E a última... Depois eu viria... ajustando cada pose individualmente, mas... E aí, ó, depois, ó, seleciono todo mundo, vem aqui, ó, copio a pose, vem aqui no lado 16, então na 20, Ctrl Shift V, cola invertido, faço isso, Ctrl C, Ctrl Shift V, para aqui também, Ctrl C, Ctrl Shift V. E obviamente eu viria depois ajustando a animação para não dar essas travadas, mas a base é basicamente essa aqui. Eu peguei errado, essa. Você porque assim tá bem grosseiro ainda, mas a base da caminhada é essa. Aí depois vocês viriam ajustando aqui na de frente, tem um movimento de sobe e desce dos ombros ou do torso, mas a base é essa, então tá aí o exercício.